Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 126 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar o livro novo, livro de 2 Crônicas, e vamos ler o capítulo 1, 2, 3 e 4. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, o seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1000 soldados e aos de 100 soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1000 animais, que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostrastes um grande amor por Davi, o meu pai, e deixastes que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizestes ao meu pai. Já que me fizestes reis de um povo tão numeroso como o pó da terra, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo?" Deus disse a Salomão: "Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de que eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois." Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras, e haviam tantos cedros como as figueiras bravas que existem na planície de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Mosri e da Cilícia, e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Alistou 70.000 homens para carregarem o material e 80.000 para cortarem pedras nas montanhas, e colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Depois mandou Hirão, o rei de Tiro, a seguinte mensagem: "Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor, o meu Deus, será adorado. Será um lugar santo, onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as tardes ofereceremos em sacrifícios animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas em honra ao Senhor, o nosso Deus. E a nossa obrigação é fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas, se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dele? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã púrpura, vermelha e azul e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com seus artesãos que foram contratados por Davi, o meu pai.
Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores, portanto mande-me do Líbano madeiras de cedro, de pinho e de sândalo. Os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de preparar muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei 2.000 toneladas de trigo, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Em resposta, o rei Hirão mandou a Salomão a seguinte carta: O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus, que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente, que vai construir um templo para Deus e um palácio para si mesmo. Agora eu vou lhe mandar Hurã, um mestre artesão inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e de fios de lã púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande o trigo, a cevada, o vinho e o azeite que prometeu. Nós cortaremos nos montes Líbanos todas as árvores que você precisar. Levaremos as toras até o mar, faremos jangadas com elas e as levaremos por mar até o porto de Jope. Dali você as levará para Jerusalém. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como Davi, o seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 70.000 deles para carregar o material, 80.000 para cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefes para dirigirem o trabalho. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no 2º mês do 4º ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e a sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, as batentes, as paredes e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usadas mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo, e as paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira, que foram folheados a ouro, e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros, de uma parede à outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15,5 metros de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz.
Salomão mandou fazer um altar de bronze, de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura. Também mandou fazer um tanque redondo de bronze, com 2,25 metros de profundidade, 4,5 metros de diâmetro e 13,5 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque, que media 13,5 metros, havia 2 carreiras de figuras de touros de bronze, que tinham sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze, que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 60.000 litros. Fizeram também 10 bacias, nas quais era lavado tudo que se usava para o sacrifício dos animais. 5 bacias foram colocadas no lado sul do templo e 5 no lado norte. A água do tanque era para os sacerdotes se lavarem. Fizeram 10 candelabros de ouro, como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 10 mesas, que foram postas no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 100 vasilhas de ouro. Construíram o pátio interno, para os sacerdotes e o pátio principal. As portas dos pátios foram revestidas de bronze. O tanque foi colocado no canto sudeste do templo. Hurã fez também caldeirões, pás, bacias e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo de Deus. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam no alto das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze, em 2 carreiras ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, panelas, pás e garfos. Como Salomão havia ordenado, Hurã, o mestre artesão, fez de bronze polido todas as panelas, pás e garfos para o templo de Deus, o Senhor. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição que ficava entre Sucote e Zereda, no vale do rio Jordão. Esses objetos de bronze que Salomão mandou fazer eram tantos que o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para os templos os seguintes objetos de ouro: o altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus, os candelabros e as lamparinas de ouro puro, que ficavam acesas em frente ao lugar santíssimo, conforme havia sido ordenado. As flores, as lamparinas e as tenazes, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas, os pratos para incenso e os braseiros. Todos esses objetos foram feitos de ouro puro. As portas de entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Terminamos a leitura de hoje, mas eu vou te esperar amanhã para nós continuarmos o livro de 2 Crônicas. Antes de você ir embora, não esquece de se inscrever no nosso canal, assim você fica sabendo logo que chega um novo vídeo. E também compartilhe o nosso vídeo, compartilhe a palavra de Deus e deixe o seu gostei, porque a palavra de Deus tem sido bênção para as nossas vidas, não é verdade? Então te espero amanhã, que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia, tchau, tchau!